Olá, internautas! Aqui é o portal oliberal.com, da redação integrada do jornal O Liberal. Estamos com a Adriana Calcanhoto. Tudo bem, querida? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui falando com vocês. Seja bem-vinda. Você veio falar do seu novo álbum, né? Que é o Errante. Você está prestes a lançar, vai ser o quê? Na sexta-feira? Na sexta-feira sai ele. Fala um pouquinho desse novo trabalho. É o segundo que você está lançando depois da pandemia, né? Depois da pandemia, é o primeiro, porque o disco só de 2020 eu compus, gravei e lancei durante a pandemia. Em 2020, é verdade. 2020, exatamente. Bom, então saiu uma safra grande aí desse período, né? Essas canções do Errante, elas, em 2021, entre novembro e dezembro, que foi quando eu gravei, eu tinha uma safra, eu tinha um conjunto de canções inéditas que eu resolvi registrar. Uma safra que ia de 2016 até 2021, até o momento de ser da gravação, né? Muito diferente do que aconteceu com o disco de 2020, o Só, da pandemia, onde eu fiz as canções durante a pandemia, por causa da pandemia, falando sobre a pandemia, né? Eram crônicas daquele momento. E o Errante é um material de compositora que eu tinha, resolvi gravar, e depois é que eu fui entendendo sobre o que o disco falava, na verdade. É uma outra pegada, né? Completamente esse mais para cima. Eu diria, Nise, oposta, porque o disco só eu gravei sozinha. Eu gravei e cada pessoa que participou do disco gravou também isolado nas suas casas com seus computadores, né? E o Errante não, a gente foi para o estúdio gravar juntos, inclusive tocando as faixas inteiras juntas e não naquele esquema de cada um grava de uma vez. Então, eles são opostos. Meio que o Errante responde algumas questões que o Só se faz, né? Vamos dizer assim. Esse disco está sendo divulgado como um autorretrato seu. Ele é inspirado muito na tua vida pessoal. É uma tradução, vamos dizer, da Adriana de hoje. Ele é o teu disco mais pessoal, vamos dizer assim, da tua carreira? Eu acho que não dá para dizer isso. Todos são e não são pessoais. Assim, isso é uma mistura, né? Mas é porque ele toca em questões de identidade, tanto de identidade assim pessoal, vamos dizer, né? Por exemplo, das minhas origens, como trata das questões de identidade brasileira, vamos dizer, quando eu toco no assunto, né? Na Prova dos Nove, no assunto do modernismo, das coisas que me formaram. E esse disco, de alguma forma, reafirma, né? Depois da pandemia, eu pensei sobre essas coisas todas e eu acho que o Errante reafirma algumas coisas sobre as quais eu me questionei durante a pandemia, quando mais não seja pelo simples fato de ter tido tempo de questionar essas coisas. Não é apenas o tempo, né? É uma coisa que a gente tinha muitas certezas antes da pandemia que não era bom que tivéssemos, porque não estávamos certos, né? Mas eu acho que eles têm uma ligação, apesar de serem opostos na forma de serem feitos e tudo, eles têm uma correlação, esses dois. E por que esse nome, você escolheu esse nome, Errante? Primeiro porque é uma palavra latina irresistível assim, em português, porque tem mais de um sentido, né? E porque essa ideia da errância, da itinerância, a vida nômade, são coisas que... Esse gosto por isso ficou mais claro para mim quando eu precisei ficar isolada, confinada involuntariamente. Algumas pessoas gostaram mais de estarem confinadas na pandemia do que outras. Eu me entendi como uma alma nômade que não foi ruim durante um tempo, mas teve grande parte do tempo eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Se a minha vida, se o meu normal é essa hora estar dentro de um avião, ou estar numa fila, ou estar perdendo uma conexão, ou estar indo para Tóquio e a minha mala foi para Buenos Aires, essas coisas da estrada, entendeu? Eu comecei a sentir falta até do lado dos perrengues, assim, da vida na estrada, que é uma coisa de que não importa a chegada, né?
o estar em movimento é que é o importante. O caminhar Teve até um show, né? Que você ia fazer aqui em Belém, eu acho que em 2021, que foi cancelado porque alguém da sua equipe testou positivo, né? Não foi nem você. Exatamente. Teve todo um cuidado, né? Boa lembrança. Foi. Você chegou a sofrer com essa doença? Chegou a adoecer? Adoeceu, não foi? Eu tive Covid uma vez, muito forte, e uma carga, né, viral muito alta. Já estava vacinada, já tinha tomado 2 doses. Ou 3, já nem me lembro. Mas sempre fiquei muito preocupada com as minhas pessoas, com a minha equipe, sempre com muito medo. Mas quando a gente fez, por exemplo, a etapa portuguesa do Margem, a gente chegava na cidade, fazia o show, no dia seguinte a cidade era fechada. A gente estava sempre um dia na frente, né, numa segunda onda que Portugal teve, e voltamos para o Brasil, nenhum de nós ficou doente. Assim, foi uma grande satisfação para mim voltar para o Brasil e ninguém da minha equipe ficou doente. Isso foi importante para mim. Foi muito diferente, né, o que todo mundo viveu nesse momento. E aí, voltando ao teu disco, tem uma variação de ritmos, né? Tem samba, tem shot, tem rock, tem funk. Conta pra gente, assim. Tem machixe, tem tudo isso, e tudo isso não é uma faixa de cada uma dessas coisas. Essa quantidade de ritmos está misturada, assim, o disco é polirrítmico, e eu gosto muito disso, e sei lá, eu acho que essas canções propiciaram isso, né? Os meninos, a banda escolheu esse caminho polirrítmico, que me agrada muito, então fiquei muito contente com o resultado, embora a gente não tenha combinado isso a priori. Isso foi acontecendo à medida que eles foram tocando. A grande maioria das canções eu tocava como se fossem sambas, a grande maioria, e eles tocavam, embora eu estivesse tocando como samba, eles tocavam como outra coisa. E isso deu muito certo. E você tem uma letra que fala um pouco dessas suas influências, né? Você menciona que você tem uma alma lusitana, né? Você estava dando aula em Coimbra, não sei se ainda está. Que você tem uma referência africana na tua formação musical e outras referências, né? A brasileira, claro. Assim, isso aparece no disco na faixa de uma música ou ela também está presente em outros momentos na composição rítmica? Eu acho que sim, eu acho que está em tudo. Eu acho que essas coisas que eu digo nessa canção, você reconhece no meu trabalho, né? Eu tenho uma forte influência da poesia brasileira, mas uma forte influência também da poesia portuguesa e também da poesia que se produz em língua portuguesa na África, em Moçambique e em Angola. E dá para notar e dá para notar a influência da música negra na minha música, sendo ela brasileira ou africana ou americana, enfim. Eu acho que essas coisas que eu estou, vamos dizer assim, entre aspas, declarando, né, na primeira canção, é possível constatar ao longo do disco e nos outros trabalhos, nos outros discos também, né? E a música Carro-Chefe é errante? Você já lançou 2 aí nas plataformas, no YouTube, né? Não tem uma canção errante. Errante é o nome do disco. Já saíram 2 e agora, na sexta-feira, quando sair o disco, sai a terceira faixa, que seria a faixa de trabalho, né, como single, é o Larga Tudo, que é um samba de roda. Certo. Que também fala, que também é uma coisa da estrada, também fala de estrada. E você, em relação à Prova dos 9 que você mencionou aqui, é uma música também muito forte, né? Seria uma das músicas de destaque desse projeto? Eu acho que sim. Eu gosto de abrir os discos com uma canção que funcione como um editorial, assim, uma carta de intenções, né? E essa canção se presta a isso. Eu acho que ela é uma canção bem assim nitidamente de abertura, né, de trabalhos. O show que já está ensaiado, que a gente já montou para a turnê, abre com essa canção. Você já vai fazer a turnê quando? A turnê é logo depois que encerra a turnê da Gal Costa. A gente vai para Portugal e o show começa por lá, estreia mundial assim, do show em Coimbra. Você está com esse show realmente em homenagem a Gal Costa, né? Vem para Belém em algum desses shows?
Eu não sei ainda, a janela assim, de tempo do show da Gal, eu só vou poder fazer shows da Gal nessa janela. Eu tive que fazer algum esforço aqui para topar isso, né? Mudar algumas datas, algumas coisas até de ensaios do Errante para poder fazer, e fiz isso com muito prazer, com muita alegria de receber esse convite, que eu considero assim, um grande presente, um privilégio inacreditável. Mas depois que acabar o show da Gal, tem as datas do Errante, aí eu não vou conseguir fazer mais. Né? E, inclusive, essa turnê da Gal é para cumprir datas que ela tinha. Então, o que eu tenho dito para o pessoal que está montando essas datas é que, dentro dessa janela, incluam todas as cidades que for possível, as cidades que querem o show, e acredito que Belém queira, acho que quer, e que possa encaixar aí dentro, porque depois não vai ser possível, porque as datas do Errante estão sendo agendadas, e é uma turnê grande, né? É mundo todo, primeiro Portugal, depois vem para o Brasil, depois Europa, depois volta para o Brasil, depois Estados Unidos, Japão e tudo, é uma coisa que vai ficar um tempo rodando. Então a Gal precisa fazer esses shows nessa janelinha aí entre abril e maio. E como é representar as músicas da Gal, assim, nesse momento que os fãs ainda estão muito sensíveis, né, com a partida dela? Olha, é duro, viu? É duro, é difícil. Eu também sou como o público da Gal, eu sou o público da Gal, né? Mas é muito bonito também olhar para a trajetória dela. Eu tenho escutado os discos, reescutado os discos, assistido aos shows, as coisas que tem, né? No YouTube, coisas que ela fez, que estão os registros dos shows, muitas entrevistas que eu assisti na época que ela deu e estou assistindo de novo, coisas de making-off, frases que ela disse, perguntas que ela responde sobre o trabalho, né? É muito maravilhoso, é muito bonito, muito bonito. Que bom. E a última vez que você esteve aqui no Pará foi em novembro, né? Que você foi no Festival Canção da Transamazônica, em Altamira, fazer um show lá. Como foi? É um público diferente em parte, né? Porque você também já veio aqui fazer umas gravações no meio dos indígenas, no meio da Amazônia. Não foi, assim, tanta novidade para você, né? Não é tanta novidade. É o Pará, é o povo do Pará. É maravilhoso, é incrível. É muito bom, sabe, poder ir não só a Belém, como adentrar, né? E conhecer as pessoas que moram mais para dentro, assim, da floresta. Muito bom, uma experiência incrível, inesquecível. De repente, até um público que nunca tinha podido assistir um show teu, né? Provavelmente, muita gente nunca tinha visto, E aí, Adriana, você está sempre se movimentando aí na cena musical, conhecendo pessoas. Você tem uma amizade aqui com um colega paraense, né? O Arthur. O Arthur Nogueira. Vocês já fizeram algumas coisas juntos, né? Nós já fizemos coisas juntos. Ele esteve aqui no Rio de Janeiro, falei para ele que nós íamos encontrar, mas não foi possível, porque a minha vida está muito corrida, muito puxada, com coisas ótimas, né? Mas fiquei sem tempo de ver o meu amigo. Ele é um cara maravilhoso, o Arthur é muito inteligente, muito sensível, né? E faz um trabalho assim de excelência, ele não faz nada que ele não acredite de fato, né? Então a gente tem esse controle de qualidade na obra dele, que ele não faz coisas que ele mesmo não gosta, não acredite, não. Então, tudo certo. Me lembra, você produziu um disco para ele, foi isso? Não, ele é o produtor do som. Ele produziu o teu, né? Ele produziu o disco da pandemia, porque é uma coisa assim que eu nunca ouvi falar, pode ser que exista, mas comigo nunca tinha acontecido, que eu assim estava aqui de manhã compondo uma canção e ele estava lá produzindo a canção do dia anterior, sabe? Eu terminava aqui a canção, já mandava para ele, não dava tempo nem da gente conversar, porque enquanto eu estava aqui trabalhando, ele estava lá trabalhando na canção anterior, a gente foi conversar lá, sei lá, depois da 8ª canção, uma coisa assim. E foi uma parceria legal, né? Muito legal, adoro ele. Vocês têm planos ainda juntos de trabalho? A gente tem uma promessa, assim, a gente não traçou planos concretos, mas a gente tem desejo de fazer mais coisas juntos, sim. Que legal.
Então, eu queria falar mais um pouquinho do disco. Eu anotei algumas coisas aqui que eu achei bem interessantes, alguns instrumentos diferentes, né, que você usou no disco, tamborelo, lira. Não é comum, né, as pessoas usarem esses instrumentos. Fora alguns violões muito especiais, de um valor histórico importante, né, da Nara Leão, do Orlando Silva. Me conta um pouquinho disso, como foi escolher esses instrumentos que são diferentes, né? E também trabalhar com essa simbologia aí tão forte da MPB. Bom, os violões, eu tenho aqui comigo alguns violões importantes, assim, e eu componho nesses violões. E é por isso que eles vêm parar na minha mão, porque as pessoas sabem que eu componho nesses violões, porque, imagina, se pegar o violão da Nara Leão, tocado por ela, maciado por ela, e compor uma canção nesse instrumento, né? E é um super instrumento, não é só porque era dela, é um instrumento espetacular, extraordinário. Mas aí eu componho as canções aqui, nesses instrumentos, e aí vou para o estúdio e gravo com outros. Aí eu pensei, não, eu não só quero registrar esse som, porque o violão na mão de cada pessoa vai soar, é uma combinação, né, do instrumento com o jeito que a pessoa toca. Então, vou levar para o estúdio, e mais do que registrar, vou dizer para as pessoas que é esse instrumento, né, porque também não adianta nada eu ficar com ele aqui compondo e nem registrar o som e nem contar para as pessoas que é isso. E achei bacana, assim. E aí, já que estava partilhando com as pessoas essa informação no encarte, resolvi partilhar em detalhes tudo, né? Em vez de colocar assim, percussão, eu coloquei os detalhes da percussão do Domênico, como o tamborelo italiano, o suporte de papel higiênico que ele toca. Seria uma pena colocar percussão. Não, é o suporte de papel higiênico que ele toca, está lá no set dele, né? Esse tipo de coisa. E os efeitos todos, pedal de efeito, no piano elétrico tal, um pedal de efeito Y tal, porque eu sou ouvinte de álbum, sempre gostei de álbum, gosto de encarte, gosto dessas informações, saber quem são os autores e tudo, e a escuta nas plataformas não tem esse tipo de informação, né? E aí, como vai ter o álbum físico em alguns lugares, vai ter CD, tem vinil e tudo, eu achei que era bacana partilhar essas informações. Agora, os outros instrumentos que você falou, a lira, por exemplo, eu comprei na Grécia de um luthier que reproduz as liras antigas. E essa lira que eu escolhi faz todas as liras. E essa é a lira de Safo, a grande poeta grega. É uma réplica da lira que ela usava. E ficou incrível, misturada com os instrumentos, com o violão brasileiro, né, com o violão que foi da Nara, que foi do Orlando, junto com o baixo acústico, junto com os timbres todos que tem ali, e a lira ocupa um lugar no espectro sonoro que é só dela, não briga com o violão nem com o baixo, é um lugar específico, e eu achei muito bonito, assim, a mistura. Em que faixa você usou a lira? A lira está na Prova dos 9 e no Quem Te Disse, nessas duas faixas. A Prova dos 9 é um funk, não é isso? É um funk de violão, né? É um funk que eu trabalhei a batida no violão. Incrível, né? E o tamborelo, você tocou ele em que faixa? O tamborelo é o Domênico que toca. Mesmo assim, ele não toca da maneira tradicional que se toca o tamborelo. Você ouve o timbre dele, mas ele está tocando de um jeito inventado. Ele toca meio que o pandeiro não tem lombo, mas no lado assim do instrumento, não no couro. E eu achei muito assim, interessante como a última faixa do teu disco, você traz umas frases do Gilberto Gil, né? Que você ouviu numa conversa com ele, informal. Como foi isso? Várias frases que ele vai dizendo assim para as pessoas na turnê, porque eu conhecia essa história dele dentro daquele ônibus que eu sempre ouvi falar, do ônibus dele na Europa, que tem camas, que é uma casa sobre rodas e que ele viaja, que tem trechos que são 20 horas, 22 horas dentro do ônibus. Eu sempre achei isso incrível e eu já tinha feito coisas com o Gil, ele gravou no meu disco, o Maré, ele gravou no violão, a gente já tinha cantado juntos em algumas vezes, até fora do Brasil, em festivais e coisas, mas viajar com ele, pegar a estrada com ele
e confirmar algumas coisas da disciplina, da generosidade, da forma dele estar no mundo, da simplicidade, né, da acessibilidade. As pessoas falam com ele e ele é igual para todo mundo e, ao mesmo tempo, não sai daquela altura lá, das alturas onde ele vive, né? E nós falamos muito sobre a estrada, estando na estrada, sobre o fato de que a estrada, num certo sentido, aquela rotina é sempre a mesma coisa, mas nunca é a mesma coisa. Então, falamos sobre isso, sobre a vida nômade e tal. E ele vai dizendo coisas para as pessoas nessas conversas assim, ordinárias, com o motorista da van, com o garçom, com o porteiro, com o produtor e tal. Mas ele diz umas pérolas assim que para ele são conversas ordinárias, mas para mim não são frases, são versos, são coisas. A minha imagem assim atrás dele na turnê lembra um pouco aqueles versos do Chico Buarque em Vitrine, sabe? Catando a poesia que entornas no chão. Parecia que eu estava fazendo isso com as frases do Gil. Inacreditável as coisas. É poeta, né? Então, o poder de síntese, assim, respondendo uma pergunta bem banal, uma coisa de produção para uma pessoa, ele diz um negócio assim que eu ficava... Que loucura! Então, essa música aí é cheia de recados do Gilberto Gil, uma homenagem também para ele, com esse título Nômade, né? Que vai abraçar o nome do... O comecinho da canção, porque a batida da música eu fiz no violão, sentada no chão do ônibus, sentindo a vibração. Aí saiu a batida que era aquilo que o ônibus estava fazendo, aquilo que eu estava ouvindo da vibração do ônibus, ouvindo e sentindo, né? E aí comecei a letra, então a primeira parte da letra ele ouviu, aquela definição ali de nômade, tudo, ele gostou, mas ele não conhece ainda a música toda, nem a gravação. Tudo. Vai ser uma surpresa até para ele, né? Então tá, querida. Muito prazer falar com você. Muito obrigada, bom falar com você. A gente espera que seja possível trazer esse show para Belém. Mas com certeza absoluta. Pode me esperar aí. Muito obrigada. Obrigada, Inês.